Sem dúvida, há algumas coisas óbvias de dizer que ela é uma instituição social que me parece importante, que tem uma natureza científica e profissional para reunir cientistas profissionais na área de comportamento e auxiliar, criar condições para que eles desenvolvam melhor, tanto o conhecimento na área, quanto os processos de intervenção, de trabalho, etc., em relação ao comportamento humano, dentro dos referenciais daquilo que foi conhecido como análise experimental do comportamento. Mas isso é uma coisa genérica ainda. Há mais coisas a dizer do que a BPMC me parece ser como algo importante para o país, para os psicólogos e para os analistas de comportamento em particular. Há uma importância muito grande em que as experiências, sejam elas de pesquisa, sejam elas de intervenção no ensino, na clínica ou em organizações, sejam constantemente partilhadas, examinadas, avaliadas, debatidas de alguma forma, de tal maneira que se aumente a possibilidade de que as experiências e o sucesso delas seja inequivocamente demonstrado que é em função dos procedimentos de trabalho e de conhecimento das pessoas. Então isso me parece crucial, porque se não houvesse a BPMC reunindo as pessoas, possibilitando isso, a tendência seria ficarmos ao Deus dará na sociedade, na dependência de caprichos de administradores, educadores, ou o que quer que seja, que às vezes nem sequer tem notícia ou tem ideia do que seja análise de comportamento. Ou, pior ainda, muitas vezes à mercê de pessoas que têm só conhecimento que é equivocado sobre análise de comportamento. E confundem coisas de épocas de fim do século XIX, por exemplo, com aquilo que é a psicologia comportamental ou a análise de comportamento no começo do século XXI. Já há uma diferença enorme e há um volume de conhecimento, de experiências consolidadas, demonstradas, avaliadas, que é difícil de, inclusive, acompanhar e conhecer. E o esforço de colocar continuamente as experiências de cada um num âmbito coletivo para poder ser examinada, discutida, debatida, avaliada, inclusive, coletivamente, é crucial, porque essa é a escola melhor. Como perspectiva do que é a Associação Brasileira de Psicologia Comportamental, Medicina Comportamental, em parte é isso, mas também tem algumas preocupações, né? Na medida em que uma instituição, uma organização cresce tão rápido quanto a BPMC tem crescido, eu fico um pouco preocupado se a gente não corre o risco de começar a deteriorar todas as atividades que são realizadas no âmbito da associação, em função do volume de solicitações e, com isso, a complexidade que se torna muito rapidamente a ponto de não deixar o tempo necessário de maturação, de amadurecimento, das experiências das pessoas e mesmo dos processos de gestão de uma instituição desse porte. Me preocupa isso porque é comum que o poder, que inclusive a quantidade de pessoas representa, ele começa seduzindo, depois vai domesticando as pessoas, vai cooptando, vai corrompendo e vai degradando. Então, se a gente não tomar cuidado e não observar que esse crescimento tem que ser de acordo com, inclusive, investimento, recursos, exigências que se faça continuamente na qualidade do trabalho, do conhecimento, das intervenções, dos debates, etc., isso corre o risco de ficar estagnado. Okay? Então, eu acho que esse é um perigo que me parece existir e o que é importante, dá mais importância ainda para a existência de uma sociedade que faça esse debate, esses processos continuamente estarem sendo aperfeiçoados. Me parece que isso é como eu vejo hoje a BPMC, um misto de preocupação pelos riscos que se corre cada vez mais e, ao mesmo tempo, uma esperança de que ela venha a ser exatamente isso que ela tem como definição do seu papel em relação aos analistas de comportamento, à psicologia e à própria sociedade. Vamos começar pela primeira BPMC. Eu não sei te dizer, porque eu comecei antes da BPMC, eu fui presidente da Associação Brasileira de Análise do Comportamento durante vários anos. Então, a BPMC começou muito antes, com a Associação de Psicologia de Ribeirão Preto,
que foi uma das formas pelas quais nós nos organizamos, nos encontramos analistas de comportamento. Com o crescimento do trabalho, das experiências, da produção científica, etc., foi criada uma associação de modificação de comportamento em São Paulo, para a cidade de São Paulo. Com o tempo se achou isso pouco e se criou a Associação Brasileira de Análise de Comportamento, e com isso começou a se organizar um pouco mais especificamente o trabalho com analistas de comportamento de senso específico. A própria Associação Brasileira de Análise de Comportamento começou a crescer naquela época, se fez várias reuniões anuais também, tinha os associados, mas ela com o tempo foi se mostrando insatisfatória como estava, né? Em vez da gente melhorá-la, o pessoal preferiu e escolheu criar uma outra associação e começar tudo de novo, entendeu? E aí a escolha foi criar uma associação brasileira de psicoterapia e medicina comportamental, porque tinha várias pessoas interessadas nisso e assim por diante. Com o passar do tempo, essa psicoterapia e medicina comportamental, a própria associação começou a achar que estava equivocada, porque estava sendo... o nome dela estava voltado para a clínica, para terapia, psicoterapia, e ao mesmo tempo as atividades dela e tudo que ela tinha, os congressos, etc., estava abrangendo muito mais coisas que correspondiam a uma associação brasileira de análise de comportamento, não apenas de psicoterapia comportamental. E com isso também mudou o nome e ficou a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Bom, esse foi o começo e a transição. Eu estou nesse movimento desde 1970 praticamente, já em Ribeirão Preto, participando dos congressos, reuniões na Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, que estava fazendo, era onde mais se reuniam analistas de comportamento. Então, eu comecei muito antes, e desde a primeira Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, que antes era psicoterapia em vez de psicologia, desde a primeira vez, primeiro congresso, eu estou participando normalmente. Então, são 24 anos só disso e mais outros tantos das outras sociedades. Então, praticamente meus quase 40 e poucos anos de analista de comportamento estão dentro dessas sociedades, todo o tempo. Então, não sei te dizer hoje como é que foi a primeira. Eu participei de todas, para mim já é uma névoa, tudo se misturando. Okay? Nesta associação, nesta reunião anual da associação, o meu papel principal é de participante, alguém que está realizando um curso já, tentando ajudar a formação de analistas de comportamento, principalmente para as novas gerações que estão chegando nas suas universidades, às vezes não tem disciplinas nem cursos com o enfoque da análise de comportamento, então mais voltado para esse pessoal. É um papel que eu desempenhei aqui, oferecendo junto com outras pessoas, um curso para esse tipo de público. E segundo, participando dos trabalhos, dos congressos, de reuniões, de serviços que eu tenho que participar normalmente. E como eu sou membro do conselho diretor, participar da parte administrativa também, não apenas da reunião, mas da própria sociedade que tem assembleia, definição, aperfeiçoamento de estatutos, comissões que tem que resolver e assim por diante. Então é um trabalho de ajuda no plano administrativo para a direção, no plano dos serviços para o público, para os associados de cursos e coisas desse tipo, e como participante pelos trabalhos em que eu assisto, participo, debato e também ofereço, apresento algumas coisas aí também. Basicamente, eu acho que a minha participação e o meu papel é esse, de um associado que tem múltiplas funções, até pela idade e pelo tempo que eu tenho de participar e fazer análise de comportamento. Dá para dizer que há várias coisas a considerar. Uma delas é a esperança que a gente tem de que isso continue se desenvolvendo e crescendo de maneira melhor do que a gente conseguiu até agora, do que se conseguiu até agora. Isso é uma coisa, mas é genérica. Acho que do ponto de vista de expectativa daquilo que a gente acha que precisa ser o futuro da Associação Brasileira de Psicologia Comportamental, é de que cresça e aumente não apenas a quantidade de pessoas, mas a qualidade dos processos de interação entre os profissionais que fazem parte da instituição. Isso me parece fundamental. Ou seja, o objetivo da instituição é exatamente esse, promover o desenvolvimento da análise do comportamento como tal, seja como conhecimento, seja como trabalho social, mas também promover o desenvolvimento das pessoas que são os agentes que fazem essas coisas.
E isto tem que promover uma interação profissional e científica de alto nível, de alta qualidade. Então isso é que eu acho que deveria balizar e orientar o futuro e o desenvolvimento da análise do comportamento, de um lado. De outro lado, acho que isso tem que ser o esforço específico da sociedade e do Congresso, da análise do comportamento, que a gente tem todo ano. Sem isso, eu não sei o que futuro a gente teria. Ser uma instituição mastodôntica, mas sem substância, sem personalidade de desenvolvimento de uma contribuição que nós consideramos a melhor para a psicologia e para a sociedade, seria perder tempo, seria esvaziar e virar uma grande celebração sem saber o que está sendo celebrado. Isso é grave. Senão daqui a pouco nós vamos fazer como muitas religiões que fazem celebrações e não sabem bem do que estão celebrando. São rituais. Então eu tenho medo, às vezes, e uma preocupação grande, que nós deixamos de enxergar no núcleo da nossa orientação os objetivos fundamentais, as contribuições importantes que têm que ser construídas em cada momento da associação, em cada instância da associação e em cada congresso que ela realiza. O serviço de aprimoramento dos associados, dos analistas de comportamento e a qualidade do conhecimento que eles produzem e das intervenções que eles realizam na sociedade como contribuição de serviço. Isso me parece crucial. Então, do ponto de vista de preocupação, ou de possibilidade, ou de tendência, eu acho que nós temos que ficar atentos a essa ser, de fato, a tendência da BPMC. Me preocupa o crescimento muito grande dela, muito rápido, e o que isso acarreta de exigência, de trabalho, de serviço, etc. Até porque é um trabalho que diretoria, conselho, todo mundo faz gratuitamente, não recebe para fazer isso. Então é um trabalho de serviço voluntário, para garantir que a análise do comportamento se desenvolva e cresça. Então isso preocupa. Por outro lado, a esperança de que a associação dê conta disso, supere suas próprias limitações e problemas, mas isso depende muito de quanto nós consigamos, individualmente e coletivamente, sermos honestos, corajosos, generosos no sentido de oferecer o que fazemos para todos poderem discutir, humildes o suficiente para sermos capazes de ouvirmos as críticas, os debates, etc., como parte desse crescimento. E sem isso, eu não acredito que a gente cresça muito. Sem isso. Por outro lado, me parece que é essa a perspectiva que nós temos que perseguir. Aí o debate não é mais ofensa ou indelicadeza ou constrangimento. Pelo contrário, é reconhecimento, contribuição. Quando a gente considera, qualquer um de nós considera outra pessoa um interlocutor, discute com ele, diz as coisas para ele. Então, quando um cientista vai para assistir um trabalho e questiona, ele está dando status de interlocução. Isso é reconhecimento. Isso é bobagem, isso aí não vou nem ver. Não vou assistir, eu não vou cruzar os braços e dizer, que bobeira. Não. Eu acho que é importante, de novo, a coragem de dizer as coisas tais como são, a honestidade de fazer isto porque está em jogo a verdade da contribuição e o que está acontecendo com o trabalho do outro, a humildade em fazer isso como contribuição e não como exibicionismo, a humildade de descobrir ou aceitar as críticas, os defeitos e as características do próprio problema nas críticas e no questionamento, e principalmente também, como se diz, incorporar ou passar a integrar as informações e as contribuições como parte do próprio desenvolvimento. Se não formos dessa forma, ou não fizermos dessa forma, não há nada que aguente. Vai ficar essa coisa que eu acabei de dizer. Começa com um pouco de sedução, depois cooptação, depois corrupção e termina sendo degradação mesmo. Em vez de haver o caminho inverso. Quer dizer, de crítica, de debate, de exame, de honestidade, de simplicidade, de humildade, etc., que vão construindo maior resistência, maior força, maior envolvimento, inclusive, das pessoas em torno do que vale a pena. Não em torno de tapinha nas costas, de gentilezas periféricas e assim por diante. Não dispensa isto, claro, a preocupação ética e de ser respeitoso, delicado com as pessoas, mas isso não significa ser desonesto, adulador, mentiroso e depois, às vezes, inclusive, falar de outra forma. Me parece que isso tem que ser uma espécie de base de referência para toda a promoção de atividades, para todo tipo de relacionamento produzido, provocado, planejado pela instituição ou com condições que, mesmo não planejando as interações, possibilitem interações. Ou seja, isso tem que estar presente no planejamento
constante das atividades, dos trabalhos, das oportunidades que a instituição vem a criar para os participantes apresentarem seus trabalhos e debaterem eles com os colegas. E, por favor, lembra sempre, estou falando com mistura de gerações, de diferentes perspectivas, diferentes experiências, etc. Nós estamos nos tornando grupos isolados, cada vez mais na sua especialidade, e só discute com aqueles que fazem a mesma coisa do mesmo jeito. Isto não pode prosseguir muito tempo assim. Como ciclo, tudo bem, mas que estejamos alertas para ver melhor o que de valor nós vamos manter ou garantir nisso. Senão o risco é de comprar bijuteria e ignorar a moça que está sob a bijuteria. Ok? No caso, a nossa moça é uma sociedade científica e profissional de análise do comportamento. Quer dizer, pegar a bijuteria, da pompa, dos acontecimentos, o volume de pessoas reunidas, as festas que pode fazer, os números de alta quantificação e etc., talvez seja perder de vista a moça e as suas características importantes. E ficar olhando para a bijuteria. Você já sabe que desastre seria isso. Desculpem a metáfora de brincadeira, mas me parece que ela ilustra um pouco que os procedimentos e os processos podem ficar apenas rituais de enfeite e não destacar aquilo que é importante. Não sei se eu estou também chamando atenção para aquilo que é importante de verdade, mas espero que traga essa contribuição com esse exame que estou fazendo. Participem o mais possível e se articulem o mais que puderem, não só com outras pessoas, mas procurando fortalecer as instituições importantes, aquelas que estão de fato comprometidas com a produção de uma contribuição social significativa. Eu acho que as novas gerações precisam ficar alertas, porque a cooptação e a corrupção, no caso das novas gerações, também é terrível. A bijuteria está aí nos eletrônicos, está aí nas periferias, a tal ponto que as pessoas estão cada vez menos capazes de ler, de escrever, de pensar. Se não pensa de acordo com o modelo, ou com coisas periféricas, isoladas, cheio de penduricos no cérebro, em última análise, como se fosse outra metáfora, me parece que assim, esse é um risco que nós estamos vivendo hoje. Então, não quero dizer para as novas gerações que devem ser mais parecidas com as velhas gerações, não é isso. Mas tomar cuidado para exatamente isso que eu estou dizendo para você. Não confundir a bijuteria com a moça que deve ser realçada pela bijuteria. Então, os eletrônicos, os recursos audiovisuais, a pompa que temos hoje, não deveria nos dispensar de continuar lendo criticamente, pensando melhor, elaborando melhor, nos comunicando de maneira mais eficaz, mais profunda e etc. Senão daqui a pouco a gente não tem mais nem linguagem, só tem truques. E esse é um problema sério para as novas gerações. Eu fico assustado quando na pós-graduação meus alunos de doutorado leem menos que eu era capaz de ler no primeiro ano do ginásio. Fazem mais confusões, nunca estudaram lógica, nunca estudaram minimamente as bases do conhecimento, acham metodologia frescura, confundem técnica com método, com truque. E aí nos congressos e nas aulas o pessoal quer truques para fazer as coisas e ficar apaziguando a dificuldade, o problema, etc. Não para resolver problema. Então nós estamos com muitos procedimentos e processos de fuga e esquiva e diminuindo os processos de produção de coisas de valor para a vida. Isso me parece sério. E a análise do comportamento já trouxe essa contribuição. Cuidado com fuga e esquiva, porque nem sempre é uma boa maneira de poder enfrentar os problemas. Então, as próprias condições de fortalecimento de comportamento, fortalecimento das interações, das ações de uma pessoa com o mundo, elas só acontecem se você aprender a produzir benefícios para si e para os outros. Se só fugir ou esquivar de situações complicadas, difíceis, aversivas, etc., você encolhe. E isso me parece ser muito marcante nas novas gerações. Por poucas oportunidades de participação, e todas as vezes que as oportunidades de participação são construídas, a participação é meio fajuta, porque tem que ser de acordo com determinados padrões. Por isso me preocupa. Quer dizer, as pessoas não querem aprender como é que é o processo básico de trabalho em clínica, querem técnicas clínicas. E aí ficam deslumbrados com truques. Parece que é um show de mágicos. Ciência não é isso. A ciência é a maior visibilidade.
e não regras para ficar fazendo esta coisa de um jeito, aquela de outro jeito, aquela de outro jeito, e fazer uma coleção de receituário para as pessoas poderem fazer coisas, truques. Eu acho que é mais uma maneira de poder lidar com qualquer tipo de fenômeno no dia a dia, com clareza, com precisão, com objetividade, com alguma eficácia e capacidade. Isso significa ser capaz de identificar necessidades, não apenas demandas. Ser capaz de projetar, planejar e programar uma atividade de intervenção, uma atividade de pesquisa, uma atividade de trabalho, qualquer que seja. Ser capaz de realizar isto de acordo com o planejado, etc., que atende às necessidades, não apenas às demandas. Ser capaz de avaliar o que fez e ser capaz de ter coragem de aperfeiçoar ou corrigir o que fez. E ainda, para finalizar, ser capaz de estar comunicando o que fez de maneira clara, precisa, correta, coerente com aquilo que de fato foi feito. Isso são processos fundamentais para trabalhar. Isso não está no celular, no computador, etc. São todos instrumentos que, se você não tiver essas capacidades desenvolvidas, esses instrumentos tomarão conta e eles se tornarão fins em si mesmo. E aí as pessoas vão começar a dizer que eu tenho que entender de computador. Tenho o quê? Eu digo, não. Eu preciso fazer tais coisas e por isso me é útil entender bem de computador. Mas tem outra coisa que é o referencial pelo qual justifica o entender bem de um computador ou de qualquer outra coisa do gênero. Tudo bem? Senão eu estou entregando a rapadura para os programas, para quem entende de algoritmo, de construção de programas e etc., e entende de material eletrônico. O mundo digital também é um mundo complicado do ponto de vista de anular aquilo que é importante para a vida continuar se firmando. Então daqui a pouco nós somos todos apenas consumidores de grandes empresas de tecnologia eletrônica. Não me parece ser o ideal. Entendeu? Não que sejam coisas ruins ou erradas, mas tem que ser bijuteria e realçar a nossa capacidade cada vez maior de interagir com o mundo, de fazer as coisas, etc. E não o contrário. Então daqui a pouco nós estamos submersos em bijuteria. Eu acho que qualquer um de vocês sabe que excesso de bijuteria descaracteriza a pessoa. Ponto. Excesso desse tipo de coisa na vida da gente faz você ficar sufocado, ficar perdendo de vista, e daqui a pouco você tem baixa capacidade de controle da sua vida e autoenvolvimento com as coisas que te controlam. Dependência. O caminho é a depressão. O caminho vai ser quase que, com a consequência mais grave, vai ser um anulamento das pessoas. E a depressão, a falta de ímpeto, de vontade de viver, de entusiasmo pela vida, vai ser uma coisa que é fatal. É fatal. Então isso me parece uma coisa crucial e importante que as novas gerações percebam, inclusive a análise do comportamento, como um recurso para enfrentar isso. Pouca gente sabe que isto é, talvez eu acho, na minha percepção e das pessoas que eu conheço, assim, que trabalham muito bem com análise de comportamento, ela é a contribuição mais importante que a gente conseguiu ver em psicologia para enfrentar isso tudo. Mas está desconhecida. Não está sendo ensinada mais. Está se entrando só a periferia, adaptando-nos a esses modismos todos que estão aí. E tem um monte de gente que não enxerga coisas importantes porque está acostumado, se não entra nesses esqueminhas, não enxerga, nem nota, como, quem, e fica tendo dificuldade. E, obviamente, com a dificuldade, essas coisas ficam aversivas. Aí volta, fuga e esquiva. Não sei se também ajudei e respondi direito a isso que você está questionando. Não é um conselho, eu acho que é mais um alerta ou chamar atenção. Eu acho que as formas de lidar com isso e os procedimentos não são passíveis de serem objeto de aconselhamento. Eu acho que é melhor ser exigente com as novas gerações e cobrar fortemente deles disso. E com tal, voltamos à ideia de que a associação e os congressos têm que dar mais espaço para o questionamento, seja de jovens, seja de veteranos, jovens questionando os veteranos, veteranos questionando os jovens, e tudo isso num cadinho de contribuição e interação afetivamente equilibrada, boa, confortável, ética, honesta, precisa, gentil e assim por diante. Basicamente, eu acho que não é conselho, é alerta. É convocação para participar de um processo
desafiador. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E não baixar a guarda, eu acho que a gente tem que continuar sendo exigente.